Boa noite, feliz sábado. É muito bom ter você aí conosco em mais uma Escola de Missões. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de aprendizado. E nós já temos muitas pessoas aí conectadas e participando aqui conosco. Nós temos aqui o Roger Primac, temos a Jéssica Oliveira, Edinalda Góes, Priscila do Mar. Sejam bem-vindos e muito obrigada pela participação de vocês. E você que está aí conectado conosco, não esqueça de entrar lá no nosso chat, mandar um oi, dizer de onde você está falando, diga o seu nome, nome da sua família. É muito bom a gente sentir vocês participando conosco. Hoje nós estamos na nossa 9ª aula e nós estamos caminhando para o fim da nossa Escola de Missões. O tema de hoje é o discipulado e a oração. Vocês sabem a importância da oração no processo de discipular alguém? Essa e outras respostas você vai ter na nossa aula de hoje. E quem vai trazer essa mensagem inspiradora é o pastor Gilson Soledade. Pastor, que Deus te use e te abençoe mais uma vez. Obrigada. Muito boa noite, povo de Deus, que alegria poder estar aqui com vocês. Estamos no nosso 9º encontro e hoje o tema é imperdível, porque vai falar de algo poderoso para a nossa vida, para melhorar a nossa vida espiritual, bem como o nosso discipulado. Como muito bem disse a Wellen, nós vamos trabalhar hoje o tema, o discipulado e a oração. O que pensa você sobre isso? Qual é o teu conhecimento sobre a oração? Aonde está pautada a tua fé para que você desenvolva esse processo de orar? Orar pelo menos 3 vezes ao dia. Está pautado na Bíblia? Que conhecimento você tem sobre isso? Esta e outras respostas nós vamos estudar juntos hoje, à luz da Palavra de Deus e também o Espírito de Profecia. Quero aqui cumprimentar os meus amigos, já está com a gente aqui a Rose, a Hilda, está também aqui o pastor Guilherme, a Maria, o Arlindo, não é? Está também com a gente o Ivaldo Bunhac, lá de Campo Mourão. E antes de nós entrarmos no tema, eu preciso te dar aqui algumas informações que são extremamente importantes. Então, anote aí, porque disso depende a sequência das nossas aulas. A Wellen falou, e falou muito bem, nós estamos no nosso 9º encontro e estamos caminhando para o fim do primeiro módulo da Escola de Missões. Você vai dizer, pastor, já está terminando? Não. Os alunos que participaram no primeiro módulo terão a oportunidade de se inscrever, se matricular no módulo 2. É o módulo Power aqui da Escola de Missões. Por isso, vá se preparando, você vai receber o link de inscrição para sua matrícula, como foi no primeiro módulo, você vai receber para o módulo 2 via seu pastor, o pastor aí da sua igreja. Então vai se preparando. Pastor, o que é que a associação está preparando para a gente nesse módulo 2? Olha, lembra que você quando preenche o formulário, o link, o quiz aí toda sexta-feira à noite, lembra que você tem um campo ali de observações que você anota o seu comentário, você dá a sua sugestão, você deixa ali a sua pergunta. Uma das coisas que nós queremos, um dos temas que nós queremos trabalhar são as perguntas mais recorrentes do quiz. Então tem pergunta ali no quiz, eu tenho cuidado, a Kaline, a equipe aqui que controla e que cuida da Escola de Missões, a gente tem tido cuidado de ler e catalogar cada uma das perguntas. E as perguntas mais recorrentes ali do campo da observação no quiz, nós vamos trabalhar aqui na Escola de Missões no módulo 2. Para quem é o módulo 2? O módulo 2 é o módulo avançado daqueles que participaram no módulo 1. Por isso, um critério para matrícula para o módulo 2
é que você tenha feito o módulo 1. Pastor, mas aqui na minha igreja tem gente que queria muito participar, não ganharam o kit, não receberam a camiseta, tiveram dificuldade de se inscrever, não conseguiram responder o quiz, não estão com 70% de presença na escola de missões. O que a gente faz com esse grupo? Esse grupo poderá se inscrever no módulo 1. E ele faz o módulo 1, terminado, ele vai receber o certificado, assim como você que tem acompanhado aqui com a gente. E eu quero dizer para você que está acompanhando, que está conectado, que está sintonizado, amigão, olhe bem para mim aqui. Você é um vencedor. Sabe por quê? Porque você está se preparando, ou você está a cada sábado, a cada sexta-feira à noite, você está se preparando para melhor servir o maior dos maiores generais. E quem é esse general? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, obrigado por você ser um valente, por você ser um guerreiro, por você estar com a gente. Não desista, não desanime, porque nós aqui não vamos fazer isso e não vamos deixar você sozinho. Combinado? Último recadinho. Olha, nós estamos caminhando para o final. É a terceira vez que eu te digo isso. Pastor, e o meu certificado eu vou receber? Lembra que a gente combinou e nós postamos nos grupos aí das mais variadas regiões, são 6 regiões do nosso campo, nós postamos ali um boletim. Esse boletim explicou tudo e eu a cada novo encontro aqui na sexta-feira à noite, a gente conversou sobre isso e eu procurei ao máximo deixar claro para você que você poderia ter até 30% de falta, por alguma razão, tem um programa na igreja na sexta-feira, não consegui assistir, precisei viajar, tirei férias em julho, não há problema. Se você tem média regular de 70% de presença na escola de missões, você vai ser certificado. Agora, pastor, eu não tenho. Aí eu vou desafiar você a assistir de novo o módulo 1, que está totalmente, todas as aulas estão disponíveis ali no site da associação, você pode assistir quando quiser, a hora que quiser. Tá bom? Por isso é importante, irmão, é muito importante que você responda ao quiz, é dali que a gente vai fazer a média de presença tua aqui na Escola de Missões. Vamos pensar assim, ó, tem alguém que assistiu e de jeito nenhum você conseguiu preencher ou responder a chamada, que é o quiz semanal, o quiz quinzenal que a gente manda aqui toda sexta-feira. Não conseguiu? O que eu faço, pastor? Olha, se você está matriculado, veja que importante, anote bem essa informação. Se você está matriculado, significa que o seu kit foi pedido. Ele está aqui na OP e está esperando a confirmação das suas presenças. Mas vamos imaginar que você não conseguiu assistir, o teu smartphone travou, depois você não teve como fazer a aula, perdeu, enfim. Mas você está matriculado, então você vai procurar o seu pastor e vai dizer assim: pastor, eu estou matriculado, eu assisti 70% das aulas, mas eu não consegui responder ao quiz. O senhor pode me ajudar? E aí então o pastor vai entrar em contato com a gente aqui, a gente vai providenciar o seu kit e o seu certificado, tá bom? O que é mais importante nisso tudo, em todo esse processo de 10 aulas que a gente está passando junto, hoje a 9ª, no próximo dia 20, a 10ª aula. O que é mais importante? O mais importante é que você esteja com o coração sensível e aberto para a salvação de pessoas. E aí eu preciso te fazer uma pergunta. Nós estamos há poucos dias em contagem regressiva ao batismo da primavera. Como é que está o teu discípulo? Está estudando a Bíblia com ele? Está fazendo o estudo, as liçõezinhas junto com ele? Está acompanhando ele? Como é que está o rendimento dele? Ele está participando? Olha, você tem aí poucos dias para que a gente tenha aqui no nosso campo a maior colheita no batismo da primavera, uma data toda especial, está sendo feito, preparado com todo carinho, para que você consiga e possa levar o seu discípulo ao batismo. Tá bom? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esse tema. Tá vendo que o cenário hoje está um pouquinho diferente? Né? Não sei se você observou, mas atrás aqui tem uma camisa, um terno, os botões, não sei se dá para você notar tudo isso aí na tela, mas nós queremos aqui hoje, abra bem o teu ouvido aí, você que é papai, você que tem os seus filhinhos aí, abra bem o teu ouvido, porque nós queremos fazer uma menção honrosa a você que é um pai.
Papai, eu sei que hoje não é o dia é domingo, mas nós queremos, em nome da Associação Oeste Paranaense, desejar a você um feliz Dia dos Pais. Tamo junto? Vamos para a aula de hoje então? Pega aí o seu caderno, pegue a sua caneta, pegue o seu celular, anote tudo, porque nós vamos ter agora 25 minutos de informações da aula de hoje, que tem como tema a oração e o discipulado. Nós vamos orar antes disso. E aí eu queria ver você participando aqui. Você tem um pedido de oração? Em 1 minuto eu vou orar por você. Qual é o teu pedido? O que você precisa? Está precisando de uma bênção de Deus para a tua vida? Hoje nós vamos falar de oração e a gente não pode pensar menos ou agir menos do que orar juntos. E a gente vai aprender aqui a importância da oração. Qual é o teu pedido? Escreve para a gente. Eu estou aqui acompanhando você em tempo real aqui no meu celular. Qual é o teu pedido? E nós vamos orar agora em 30 segundos pelo seu pedido. Então eu vou te dar um tempinho, a gente vai conversando, você vai escrevendo e nós vamos daqui a pouquinho orar com você, por você, tá bom? Então temos mais 15 segundos, estamos contando, estamos em contagem regressiva, aqui o Milton já deu aqui a sua sinalização, a Eliane também já disse aqui alguma coisa, o Newton, e aí por diante. Podemos orar então? 1 minuto, qual é o seu pedido? Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está, incline a sua cabeça em atitude de reverência e respeito a Deus e vamos orar. Pai querido, muito obrigado em primeiro lugar pelo sábado que começou. Obrigado porque durante toda essa semana o Senhor cuidou de nós. O Senhor abençoou a nossa vida, o Senhor teve o carinho e o cuidado de colocar a sua mão poderosa sobre a nossa vida e por isso estamos aqui. Cada pedido mencionado aqui, Pai querido, de forma online, aqui no chat, que possa receber a bênção do céu, que possa receber a bênção sabática e que a noite de hoje possa ser produtiva para que a gente continue falando do teu amor e da breve volta de Cristo Jesus. É a nossa oração e a gente faz em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Pegou o caderno? Ok, vamos então para a aula de hoje. Legal, Angélica, a gente vamos orar sim pela cura da tua filha, da tua família, para a tua vida espiritual. A Neucideste também pede aqui oração pelo genro, a Juraci pelo filho. Você sabe que depois da aula aqui, eu vou para casa e antes de dormir, eu olho tudo que vocês comentaram de novo. E os pedidos de oração que foram feitos, eu tenho tido o carinho, o respeito e o cuidado de orar por você. Saiba que há uma equipe de pastores aqui por trás dos bastidores que acompanham tudo que você promove aqui na live, tá bom? Então, obrigado por você confiar na gente. Vamos para a aula? Vamos colocar aqui na tela, já está aí o tema da aula de hoje, o discipulado e a oração. Qual a importância disso para alguém que se tornou um missionário, para alguém que está aqui participando da escola de missões? Qual a importância disso? Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente vai aos evangelhos, a gente vai descobrir uma coisa extremamente importante na vida de Jesus Cristo. E eu quero mostrar aqui para vocês pelo menos 5 ou 6 textos que falam ou que mostram a importância que Jesus dava para a oração. E se você quiser anotar, tirar um print aí da tela, anotar a caneta, minha recomendação é que você faça a caneta se puder, ou se quiser tirar uma foto, não há problema. Mas eu queria muito que você focasse nesses próximos textos, porque deles nós vamos extrair grandes lições importantes para a nossa vida espiritual no processo de discipular alguém. Olha o que diz Lucas capítulo 6, o verso 12 e o verso 13. Naqueles dias, diz a palavra de Deus, Jesus foi para o monte fazer oração. E olha que interessante o que o texto vai dizer. O texto vai dizer assim, ó, e passou a noite a orar a Deus. Observe essa nota aqui. Quanto tempo Jesus passou em oração? O texto me dá a entender que Jesus passou a noite toda orando. E quando nasceu o dia, ou seja, no alvorecer, no início do dia, então ele convocou os discípulos, escolheu os 12, dentre os quais ele deu o nome de apóstolos. Algumas lições a gente já aprende aqui no início dessa aula. Primeiro, Jesus ele inicia o seu ministério terrestre e ele inicia o seu ministério com oração. O texto diz que ele passou a noite inteira orando antes de chamar os seus discípulos, que depois ele vai denominar de apóstolos.
E antes de dar esse recado aos apóstolos, aos discípulos, agora em soma de 12, ele então passa a noite inteira orando. O que eu aprendo com esse texto aqui de Jesus? Ou com o texto de Lucas, palavras de Jesus? Que eu não posso dar start nenhum na minha vida sem antes chamar a presença de Deus na minha vida através da oração. A oração é algo tremendo e fundamental para a vida daqueles que querem promover Jesus Cristo e discipular pessoas. Agora, quanto tempo, pastor, eu preciso passar orando? Quanto tempo eu preciso tirar para orar, para falar com Deus? Lembra que a Bíblia fala que a oração, ou orai sem cessar? O ideal é que a gente esteja o tempo todo conectado ou conectados com Deus. É o que Jesus mostra aqui como exemplo. Quando a gente vai a Lucas 9, andando um pouquinho mais para frente, Lucas 9, verso 18 a 22, a gente vai ver ali Jesus obtendo uma confissão de fé de Pedro. Olha o texto. Um dia, quando orava em particular, estando com ele apenas os discípulos, perguntou. Jesus pergunta, né? Quem diz a multidão que eu sou? E aí ele se dirige então para a sua audiência menor, os discípulos, e ele pergunta, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vai responder assim, Senhor, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o prometido. Ou seja, o que Jesus está fazendo aqui, Jesus estava orando de maneira particular e perto dos discípulos. Então, Jesus em algum momento ele tira tempo para a oração individual, mas ele também ora pelos discípulos, ele ora em favor dos discípulos, ele ora pelos discípulos. E Pedro e os demais discípulos, então, nesse momento, nesse episódio, eles reconheceram Jesus como Messias, graças à oração que Jesus promoveu naquele momento, ou proferiu naquele momento. E qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que Jesus, então, estava discipulando seus discípulos, aos quais ele vai chamar de apóstolos, através da oração. Lá na sua aula, quando você vai revisar a sua liçãozinha com o seu estudante da Bíblia, é o momento oportuno dado pelo céu e por Deus para você também discipular aquela pessoa através da oração. E a gente já vai ver de forma prática isso na sequência. Olha esse texto me chama muito a atenção, o texto de Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. Vai dizer assim a palavra de Deus, Simão, Simão, não é? Olha que Satanás pediu para vos joeirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desapareça. E tu, falando para Pedro, Jesus se dirigindo a Pedro, e tu, uma vez convertido, fortaleça seus irmãos. Ou os teus irmãos, diz o texto. O que é que Jesus está querendo ensinar aqui? Jesus ora especialmente pelo ministério ou pelo discípulo Pedro, porque ele, nesse momento, Jesus avisa Pedro que orou por ele. Aqui há uma lição extremamente importante que nós aprendemos juntos. Você está orando, está intercedendo pelo seu discípulo, está orando pela decisão dele a Jesus Cristo, diga isso para ele. Não faça isso de forma secreta. Veja o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, Pedro, eu estou orando por você, eu roguei por ti. Agora, Pedro, volta e faça o mesmo pelos teus irmãos. O que Jesus está dizendo? Jesus pede para Pedro fazer com os outros o que ele fez por ele. Qual é a conclusão que a gente chega nesse texto aqui, amados? A conclusão que a gente chega nesse texto que Jesus tinha discipular pessoas, foi e é o método de Jesus Cristo, ainda que através de uma oração. Quando ele vai ao Monte da Transfiguração, ali o texto de Lucas 9, 28 e 36 vai dizer assim, levando ele consigo Pedro, não eram seus discípulos mais próximos, são 3, Pedro, João e Tiago, Jesus subiu o monte para orar. Olha o detalhe do texto. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se modificou e as suas vestes se tornaram de uma brancura, fulguramente. E 2 homens conversavam com ele, o texto vai dar conta ali de que eram Moisés e Elias, os quais aparecendo, rodeados de glória, falavam da sua morte, o que ia acontecer em Jerusalém. Surgiu então uma nuvem que os cobriu, e da nuvem veio uma voz que disse, este é o meu filho predileto, escutai-o. Jesus nesse episódio, ele leva 3 dos seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João.
o interessante aqui é que Jesus como está crescendo a resistência, a aceitação de Cristo Jesus ali na Judéia, ele tira tempo para deixar claro para Pedro, Tiago e João que ele de fato é o Messias, o prometido, é aquele que veio resgatar Israel. E o que ele está fazendo, então, com os 3 discípulos quem ele leva para a oração? Ele está fortalecendo a fé desses homens. Portanto, amigos, a oração, ela também serve para o fortalecimento daqueles que estão próximos de nós e também aqueles que estão distantes. Agora, aqueles que estão distantes e você ora por eles, você intercede por eles, é importante que eles saibam que você tem essa atitude. Então, não te custa nada, você está estudando a Bíblia com alguém, quem sabe um vizinho que mora mais longe, alguém que mora mais longe da sua casa, diga para ele que você intercede por ele. E a fé dele estará aumentando. Jesus tinha uma íntima oração com Deus. E aqui há uma coisa extraordinária nesse texto, eu queria ler junto com vocês. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 10, versos 21 e 22. Nesse mesmo instante, Jesus estremeceu de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: bendigo-te, olha a palavrinha aqui em especial, bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Continua Jesus dizendo: sim, Pai, porque foi assim, foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho houver por bem revelá-lo. O que a gente aprende aqui? Qual é a lição que a gente aprende aqui? Jesus tratava Deus, se relacionava com Deus de forma íntima, que ele se revela a Deus, ou ele declara Deus como sendo o Pai dele. Aqui se nota uma relação muito íntima entre Jesus, o Filho, e Deus, o Pai. Aqui se revela também uma comunhão que tinha Jesus com Deus. Jesus não estava apenas comunicando aos seus discípulos, aliás, Jesus estava comunicando aos seus discípulos que ele conhecia de fato para quem ele estava orando. Ele conhecia de fato a voz para quem ele estava rogando ou levando as suas preces. Sabe o que eu aprendo aqui? Querido líder, querido professor de escola sabatina, amigos de fé, dupla missionária, alunos aqui da escola de missão, o que eu aprendo aqui? Que nós precisamos levar a nossa igreja a avançar no conhecimento de Deus. Vou te dar um exemplo prático disso aqui. Você atende à voz de alguém que você não conhece? Eu diria para você que nesse mundo de informação o tempo inteiro, se alguém te chama e você não reconhece a voz, é possível que você não vai dar atenção. E aí eu tenho uma pergunta. No processo do discipulado, qual a importância que tem você reconhecer a voz de Deus? Pergunta dura, não? Às vezes nós não oramos porque nós não conhecemos o Deus para quem nós estamos levando as nossas orações. Pastor, e como é que eu faço para conhecer mais e melhor a Deus? 2 lições fundamentais aqui para você. A primeira delas, tire tempo para passar tempo com Deus, em oração. Era isso que Jesus fazia. E a segunda lição, mergulhe cada dia, todos os dias, no conhecimento da palavra de Deus. É ela que tem o poder de nos transformar pelo poder e ação do Espírito Santo. Anotou tudo isso aqui? Olha, tem muito conteúdo ainda. Eu vejo aqui que as pessoas já estão presentes. Por exemplo, a Cláudia está aqui com a gente, desejando boa noite. A Eliane está aqui com a gente. A igreja ali de Assis Chateaubriand está presente aqui também com a gente. Um forte abraço ali ao pastor Arno, o líder, o pastor ali daquele distrito. A Terezinha está fazendo aqui um pedido pela Jaqueline, que é a mulher com quem ela está dando o estudo bíblico. Parabéns, amiga, que Deus te use, não é? Quem mais está aqui com a gente? O Geolar está aqui com a gente, o Claudinei, o Beto, a Hilda, a Nilza, quanta gente, e eu espero que você esteja gostando, eu espero que você esteja anotando, e mais do que isso, eu espero que os textos bíblicos estejam falando com você, porque aí sim vai fazer toda a diferença. Vamos correr? Eu disse que a gente tem 25 minutos. Olha o próximo texto. Jesus, em Lucas 11, verso 1 e 2, nós vamos ver aqui a transmissão da oração. E o texto diz assim: sucedeu que Jesus estava algures a orar, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos.
E disse-lhes, então Jesus lhe responde, quando orardes, dizei, Pai Nosso. E aí você já conhece a oração ensinada por Cristo Jesus. Está claro para você? Reconheça o poderio de Deus. Faça como Jó. Jó, antes de receber a bênção de Deus sobre a vida dele, depois de ter passado todo aquele sofrimento, todas aquelas derrotas, todas aquelas perdas, ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E lá no finalzinho do livro de Jó, você vai ver Jó reconhecendo a grandeza de Deus e a pequenez dele enquanto ser humano. Você tem reconhecido a grandeza de Deus na tua vida? Vamos seguir. O que a gente aprende aqui, não é? A gente aprende aqui que Jesus ora sob os olhos dos discípulos que estão observando ele atentamente. Eles pedem a Jesus que ensine, ou que Jesus ensinasse eles a orar. E Jesus então dá o exemplo prático do modelo de oração aos seus discípulos. Jesus nunca vai deixar eu e você sem uma resposta, ainda que essa resposta contrarie o que você pediu, ainda que essa resposta seja não. Ainda que essa resposta, vindo do céu, da parte de Deus, possa dizer assim, ô Roger, olha aqui para mim, espera um pouquinho, o que você está me pedindo, eu não vou te dar agora. Tenha paciência, espere, confie, exerça a fé. Ou ainda que Jesus, Deus, olhe para você e vai dizer assim, ó, sabe o que você está me pedindo? Eu vou te dar agora. Toma aí o que você está me pedindo. Você tem uma experiência assim, que você pediu e recebeu imediatamente de Deus? Através da sua oração, você recebeu a bênção que precisava, talvez uma cura, talvez um milagre, talvez, não sei, a gente precisa de muitas coisas. O que é que você precisa e recebeu de Deus? Eu quero dizer para você que Deus tem 3 maneiras de te responder. A primeira delas é dizendo, toma aqui o que você está pedindo. A segunda delas é dizendo, não, eu não vou dar o que você está me pedindo. E a terceira delas é Deus dizendo, espere um momento, porque agora não é a hora certa para você receber. Tá bom? Jesus, então, está por terminar o seu ministério aqui na terra. E ele não deixa em nenhum momento de buscar a presença de Deus em oração. É em oração que ele expressa a missão dele. E qual é a missão de Jesus Cristo? É a missão que ele confia a mim e você. É a missão de salvar o pecado, tirar a pessoa do pecado e trazer ela para a maravilhosa luz, a luz de Deus, a luz da palavra, a luz de Jesus, a luz do Espírito Santo. Então essa era a grande missão de Deus. E esta é a missão que Deus não apenas confiou a Jesus Cristo, seu Filho, mas ele confiou a mim e a você também. E nesse episódio, ele ensina aos discípulos que todos devemos orar para resistir às tentações. Portanto, a grande lição desse texto é: a oração, ela não apenas aumenta a nossa fé, ela não apenas aumenta a nossa intimidade com Deus, mas ela também nos torna resistente às tentações. Que fantástico saber que podemos ter essa bênção da parte de Deus com um ato tão simples. Sabe o que eu poderia dizer para você? Depois de ler basicamente todos os textos aqui, ou quase todos os textos sobre a oração por parte de Jesus Cristo, eu poderia traduzir de maneira simples assim, ó. Rasgue o teu peito, pegue o teu coração e apresente para Jesus através de oração. Com palavras simples ou mais rebuscadas, como você quiser. Mas não deixe em nenhum momento de orar. Estamos chegando ao momento em que Jesus estava na cruz do Calvário. Esse momento mexe comigo, não sei se mexe com você, mas esse momento, toda vez que eu prego ou falo sobre esse assunto, a minha mente se remete para um ser que não merecia morrer, mas que morreu pelo meu e pelo teu pecado. E olha o que ele faz quando ele está estirado ou pendurado sobre a cruz do Calvário. O Lucas capítulo 23, verso 34 e 46 diz assim, Jesus, então olhando para o Pai, diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E finalmente, o verso 46, ele vai dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus então termina, lembra lá em Lucas capítulo 6, que ele começa o seu ministério, ele chama os apóstolos, depois de passar uma noite toda orando, ele está terminando o seu ministério, na cruz do Calvário, está dando o seu último suspiro, e ele está terminando de que maneira? Com oração. E se você refletir um pouquinho sobre isso, nesse episódio, ele está ensinando aquela multidão, entre a multidão, os seus algozes,
os soldados, aqueles que desferiram golpes contra eles, aqueles que daqui a pouquinho vão pegar uma lança e vão perfurar as costelas de Cristo Jesus. Ele está olhando para este público. E aqui, querido irmão, querida irmã, eu preciso me dirigir para você. Olha aqui, ó, Helenir, deixa eu te dizer uma coisa. Ivone, deixa eu te dizer outra coisa. Os adventistas aí de Terra Roxa, deixa eu te dizer uma coisa. Ele não merecia morrer. Ele não precisava. Mas ele morreu, e morreu por mim, e morreu por você. É difícil dar uma aula sobre a oração e não caminhar para um sermão. Eu estou aqui tentando me cuidar para não fazer para você um sermão. Eu preciso que esse tema chegue até você sob a forma de uma aula, para que você aprenda e, aprendendo, repasse aos outros. E o que é importante você aprender aqui: Jesus inicia o ministério terrestre dele com oração, e Jesus está rendendo o seu espírito agora, de acordo com o Evangelho de Lucas, também em oração. E o que há de interessante em tudo isso? Não sei se você já pegou ou já captou a mensagem. Nunca saia, nunca vá para o campo missionário, nunca vá dar um estudo bíblico sem antes interceder pelo teu aluno, por você, pela família com quem você está estudando, porque isso vai fazer toda a diferença. É em oração que Jesus oferece a vida dele. Inclusive, Jesus oferece a vida daqueles que estão negando ele, daqueles que estão maltratando ele. Você não diz amém aí? Eu queria ver você dizendo amém aqui no chat. Pode dizer amém? Jesus morreu por você, e nos minutos finais da vida dele, ele orou por você e orou por mim. Amém, e louvado seja o nome de Deus. Estamos caminhando do meio para o final. Eu espero que você não tenha perdido nenhum lance. Eu quero ler aqui mais alguns comentários. Por exemplo, a Thaís, lá de Goiuerê, está desejando um feliz sábado para o povo de Goiuerê e para todos os alunos aqui da Escola de Missões. A Elite está falando aqui também com a gente. A Neiva, o Edson, a Marisete. Não é? Aqui todo mundo, bastante gente conversando com a gente. E também a Cleide. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para 3 pessoas especiais. Posso? Estou fazendo aqui um recreio da aula, para que você não se canse, para eu mandar abraço para 3 pessoas. Eu anotei aqui os nomes, por isso eu vou voltar aqui na outra tela, para que eu não confunda. Olha, eu quero mandar aqui um abraço para irmã Miriam, lá de Guaíra. Irmã Miriam, a senhora é uma mulher de Deus. Só este final de semana passado, 9 pessoas, pela graça de Deus, 8 pessoas, não é? Entregaram a vida a Jesus Cristo pelo santo batismo ali na Igreja Central de Guaíra. E isto foi possível graças ao trabalho missionário que a senhora e a sua equipe realizam aí em Guaíra. Deus seja louvado. Também quero mandar aqui um abraço para a irmã Nadege, ela que é uma missionária ali na Igreja do Jardim Itália, aqui em Cascavel. Irmã Nadege, prometi que ia mandar um abraço, estou cumprindo aqui a minha missão, tá bom? E quero mandar um abraço também para a Igreja do Jardim Progresso. Vamos agora caminhar do meio para o final? Fica comigo aí. A aula não está terminando, o intervalo acabou, agora voltemos para a aula. Como bom aluno, vamos juntos. Como é a oração discipulado, a oração no discipulado dos discípulos? Como é que foi isso aí? Preste atenção que, se de tudo que eu disse até agora você esqueceu, note bem o que nós vamos dizer agora. Lucas 9, verso 40 diz assim: pedi aos teus discípulos que expulsassem, aqui está falando de expulsar demônios, mas eles não puderam curá-lo. Pergunta: por que os discípulos não puderam curar? Aqui no texto de Lucas 9, verso 40, e no livro de Atos, capítulo 5, verso 16, eles o puderam. Eu vou ler o texto de Atos, capítulo 5, verso 16. Diz assim o texto: vinha muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém e levavam os doentes, os atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Pergunto: por que em Lucas, os discípulos, os apóstolos, conseguiram realizar curas ou não conseguiram realizar as curas, mas em Atos eles conseguiram? Isso não te intriga? Em um episódio, as mesmas pessoas não conseguem curar.
ou não conseguem expulsar demônios, mas em outro episódio eles conseguem. O que foi que fez a diferença? Aqui se apresentam 2 problemas. Querem ver? E pode ser que o teu discipulado só não é mais eficaz porque talvez esteja faltando isso aqui, ó. Ou talvez você esteja vivendo isso aqui. Vamos ver? Lucas 9, verso 46 diz assim: surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior no reino dos céus. Qual deles? A discussão era quem senta do lado direito, quem senta do lado esquerdo, quem vai ter a posição maior. Então, a pergunta que eu faço para vocês é, olhando para esse texto, eles estavam unidos em oração ou eles estavam preocupados com coisas terrenas? Me ajuda aí? Me ajuda a responder essa pergunta? Olha agora para o próximo texto, que é o texto de Mateus, que é a sequência, que é a visão de Mateus sobre o mesmo tema. Mateus vai dizer assim, ó, e voltando para os discípulos, como é que Jesus os achou? Como é que eles estavam? O texto diz assim, ó, eles estavam dormindo e disse, nem por uma hora vocês podem vigiar comigo? E aí Jesus completa, vigiem e orem, para que não caiam em quê? Em tentação. Qual é o problema que está sendo enfrentado aqui? 2 coisas. Eles não estavam, ou estavam desunidos, e não estavam fazendo ou tendo a prática da oração. Agora, olha o que acontece no livro de Atos. Atos 1, verso 14 diz assim, e todos perseveraram, me ajudem aí, unânimes em oração. Todos perseveraram, unânimes em oração, ou seja, eles estavam unidos, este era o propósito. Ficou claro agora no livro de Atos, se você voltar alguns versos para trás, você vai ver que eles estão recebendo agora o poder do Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus. Amigão, se você e a sua igreja não estiverem unidos em oração com um propósito único, que é a salvação de pessoas, eu diria para você, comece por aí. Daqui a pouco eu vou te dar algumas dicas práticas. A promessa, na verdade, ela já havia sido feita. Atos 1, verso 8, não é? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então serão minhas testemunhas. Qual é o resultado? Em Atos 1, verso 15, a gente vai ler assim, e naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos que formaram um grupo de 120 pessoas. Olha aqui a igreja de Deus nascendo e crescendo. Quando a gente vai para Atos 2, 41, diz, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quais foram os resultados? O verso 44 e 46 do capítulo 2 diz, e todos os dias os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha aqui o detalhe, tinham tudo em comum. E diariamente eles perseveraram unidos, não é? No templo. Todo mundo falando uma só, ou todos falando em uma só voz. 2 coisas a gente aprende aqui. Primeiro, por que agora a igreja está crescendo? Por que agora eles estão conseguindo de fato ser testemunhas de Jesus? Por que agora eles estão conseguindo realizar milagres e curas? Porque eles estão focados em 2 coisas, unidade e oração. Quem é sua dupla de amigo de fé? Você tem orado por ela? Vocês têm tudo em comum? É importante isso. É importante que vocês tenham essa unidade. E, sobretudo, desta unidade, saia a oração. E aí a gente vai ver mais e mais resultados, a igreja crescendo, num dia 3.000, no outro dia 5.000, e aí a gente vai vendo mais resultados, a ação do Espírito Santo, e ele se mantém, não é? Atos 5,14 diz que eles aumentavam sempre mais o número de crentes, e uma multidão, sendo uma multidão de homens e mulheres, enfim. Eu não chego a outra conclusão, que se eu quero ser um servo de Deus, eu preciso tirar tempo e dedicar tempo para a oração. Posso fazer uma pergunta? Eu vou fazer aqui um segundo recreio. Quanto tempo você tem parado para orar? Quanto tempo você tem dedicado a Deus para abrir o seu coração, rasgar o seu peito e apresentar o seu coração para Jesus através da oração? Quanto tempo você tem dedicado para orar e interceder por alguém? E esse alguém por quem você tem orado, ele sabe que você ora por ele? Olha, Deus quer e Ele vai fazer milagres por você, com você, por intermédio de você. Por favor, a aula de hoje é para você aprender que você precisa tirar tempo para orar. Tirar tempo para conversar com Deus. Você já sabe, o que eu vou te dizer, você já sabe, eu vou apenas te lembrar.
A gente não pode dar para ninguém aquilo que a gente não tem. Portanto, a ideia dessa aula, a aula de hoje, é que você desenvolva na tua vida a prática da comunhão com Deus através da oração. Você tem feito isso, amigo? Você tem dedicado isso? Olha, já estou eu aqui de novo fazendo um sermão, né? Bom, que bom, porque eu sou pastor. Mas você tem tirado tempo para conversar com Jesus? Quanto tempo? Eu queria ler para vocês aqui, para a gente concluir a aula de hoje, 7 textos de Ellen White sobre oração. Vamos juntos? Fica comigo aqui, já estamos terminando. Não saia sem a oração final. Vamos juntos? Primeiro, ela diz que a oração fortalece a nossa experiência religiosa. Palavras dela no livro Só para Jovens. Ela diz, a oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro recurso da graça pode substituí-la. E, ao mesmo tempo, a saúde da alma a ser conservada. A oração coloca a pessoa em contato imediato com a fonte da vida. E você sabe, a fonte da vida é Deus. E fortalece os nervos, os músculos da experiência religiosa. Se a prática da oração for negligenciada, ouça bem, abra bem os teus ouvidos. Você que é um missionário de Deus, você que é alguém que quer fazer a diferença na sua igreja, olha o que orienta Ellen White. Se a prática da oração for negligenciada, ou se ela for feita de vez em quando parecer conveniente, você perderá a firmeza em Deus. E ela conclui, as aptidões espirituais perdem a vitalidade e a experiência religiosa não tem mais saúde e nem vigor. Sabe aquela pessoa que está tendo dificuldade de voltar para os cultos da igreja? Claro, tem todo o contexto de pandemia, não quero entrar no mérito. Mas é possível que ela não tenha tido mais comunhão com Deus através da oração. E é nesse momento, amado, que Deus chama eu e você para levarmos a mensagem da esperança, para sermos missionários da esperança, para sermos duplas de amigos de fé da esperança, para sermos duplas missionários da esperança, para sermos professor da esperança, porque esse povo está precisando mais do que nunca de que a gente ore por eles. Mas eu já disse e vou repetir, nós não vamos dar aquilo que nós não temos. Mais um texto, ela fala que a oração desenvolve o caráter do cristão. Falando ela no livro Atos dos Apóstolos, página 564, ela diz, a oração é ordenada pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé produzirão no coração do suplicante tudo o que ele pleiteia. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, a natureza cristã, sabedoria e força para a obra. Todos os dons, enfim, que ele prometeu, é a promessa, e a promessa é, você receberá. Alguém pode estar dizendo assim, pastor, mas eu não tenho o dom de dar um estudo bíblico. Pastor, mas eu não tenho o dom de visitar. Pastor, mas eu não tenho o dom de cantar. Peça a Deus, olha o que o texto diz, Mateus 21, 22. E ele receberá. Ou seja, não há um pedido de um suplicante aqui nesta terra que Deus não ouve. Mas você precisa abrir o coração e orar a Deus. Terceiro texto, ela diz que a oração converte as pessoas. Eu vou ler parte desse texto. Ela diz assim, decidi, porém, que meus esforços, falando ela no livro Testemunhos para a Igreja, página 33 e 34, disse ela que meus esforços não cessariam sem que essas queridas pessoas, por quem eu tinha tão grande interesse, se entregassem a Deus. Despedi várias noites em oração fervorosa por aquelas pessoas que eu buscara e reunira com o propósito de que com elas trabalhar e orar. Mas em cada uma das nossas pequenas reuniões, continuei a exortar, diz ela, e a orar em prol de cada uma separadamente, até que todas se entregassem a Jesus, reconhecendo os méritos de seu amor perdoador. E então todos se converteram a Deus. Que tremendo, não? O poder que tem a oração de alguém que se coloca às mãos de Deus. Você precisa ler comigo esse texto aqui. Olha o título desse texto. A oração da vitória à igreja. Você quer que tua igreja seja vitoriosa? Você quer ser vitorioso? Olha o que diz ela. Jacó prevaleceu porque foi perseverante, resoluto. Sua experiência testifica do poder da oração insistente. E agora que devemos aprender essa lição da oração que prevalece de uma fé que não desiste,
E aí termina ela falando sobre isso, ela diz: as maiores vitórias de Cristo ou do cristão em particular não são as que são ganhas pelo talento ou educação, ou pela riqueza ou favor dos homens, mas diz ela, as maiores vitórias são as vitórias obtidas na sala da audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia se apega ao forte braço do onipotente, o nosso Deus. Quer ter vitória? Siga o texto bíblico, entra no teu quarto, fecha a tua porta e converse com Deus. Fale o que você precisa, fale o que você está sentindo, peça para Ele e Ele de graça vai te dar. Estamos caminhando para o final, é o nosso antepenúltimo texto. A oração pode multiplicar resultados, diz ela. Solicitar orações pelas almas por quem trabalhais, apresentai perante a igreja com o objetivo de súplica, selecionai uma nova alma e ainda outra, buscando diariamente a guia de Deus em suas mãos, depondo tudo em fervente oração, trabalhando em sabedoria divina. Ao fazer isto, diz ela, vereis que Deus dará o Espírito Santo para convencer a alma e o poder da verdade para convertê-lo. Amém? Louvado seja Deus por essa experiência que a gente pode ter, que eu posso ter e que você pode ter sem dúvida nenhuma. Diz ela no livro Obreiros Evangélicos, em seu ministério Cristo uniu a oração ao trabalho. Passava Jesus noite após noite em oração, porque ele sabia que deveria fortalecer a sua humanidade mediante oração. Durante o dia, diz ela, Jesus trabalhava ativamente, terminando a obra do dia, ia noite após noite para fora das confusões das cidades, e então ele se curvava em oração. O ministério de Cristo é marcado pela oração. Só o trabalho feito com muita oração será eficaz. Preste atenção, você quer ter êxito, quer ter resultados, quer que a sua mensagem seja poderosa, quer que a sua aula, o seu estudo bíblico, a aula que você vai dar para o seu aluno seja poderosa, não esqueça de orar. Diz ela, necessitamos olhar continuamente a Jesus. É seu poder que realiza a obra. Devemos trabalhar pela salvação de perdidos e consagrar tempo à meditação, à oração e ao estudo da Bíblia. Está claro para você? Então eu volto à retórica da pergunta anteriormente feita. Você tem tirado tempo para a oração? Você quer que a missão que Deus te confiou tenha êxito? Passa tempo com Deus. Vou te dar aqui algumas dicas para a gente terminar. Vamos lá? Olhe para a tua igreja agora. Olhe para a tua unidade de ação. Olhe para os líderes da tua igreja. Como é que está o plano de oração aí na tua igreja? Algumas dicas. Primeiro, escolha aí na tua igreja líderes que gostem de orar. Crie movimentos de oração aí na tua igreja. Tenha um poderoso ministério. A gente tem, pela graça de Deus, aqui o ministério da mulher, que é quem alavanca esses momentos de oração. Mas nós não podemos apenas esperar que o ministério da mulher tome iniciativa. A igreja toda precisa estar mobilizada em oração. Estabeleça tempo, pessoas e lugares para orar pelos líderes, pelo evangelismo, pelo discipulado, pelos novos convertidos. Razões do porquê orar, elas são as mais variadas possíveis. Mas lembra que você é um missionário e a sua oração precisa ser objetiva. Ore por aqueles que você quer ver no céu. Ore por aqueles que você quer que conheçam a Jesus e por intermédio do poder salvífico, pelo poder e ação do Espírito Santo, essa pessoa entregue a vida dela a Jesus. Está anotando aí? Bem, motive a devoção pessoal e o culto familiar. Gente, como é importante isso. Nós estamos estamos deixando de fazer culto com a família. Hoje alguém no culto, não me recordo em que momento, alguém disse assim, que aqueles que fazem culto de manhã e de noite parece que estão fora, ao amanhecer e ao anoitecer, parece que estão desajustados, mas não é exatamente isso que Deus quer da gente. Nas primeiras horas buscar a presença de Deus, ao terminar as horas do dia, agradecer a Deus pelo dia. Crie movimentos de oração. Ao terminar aqui esse seminário, converse aí com a igreja, converse com os líderes, converse com o pastor, para ter um movimento assíduo de oração aí na igreja. Bem,
Escolha um coordenador de oração em cada igreja. Cada igreja deve ter uma lista de pessoas com quem ela está sendo discipulada, as quais as pessoas estão orando por elas. Você quer ver uma coisa? Pegue a lista da secretaria da tua igreja. Eu estou falando aqui para pessoas que são secretários da igreja. Quantos estão afastados, que estão esperando de você uma visita, estão esperando de você, olha, eu estou orando por você, estou aqui implorando a Deus para que Ele traga você de volta para a igreja. Olhe para a unidade de ação da escola sabatina, quantos não estão faltosos à igreja? Aí tu vai dizer, pastor, mas a gente está em pandemia, as pessoas não estão vindo. Mas gente, quantos não vão voltar? Porque às vezes não sabe que tem uma igreja ali que está esperando carinhosamente para que ele volte. Ore por aquele que você está dando estudo bíblico. Bom, você não sabe por que orar? Vou te dar aqui algumas ideias. Primeiro, você pode fazer uma semana com a tua igreja de oração, ou com ênfase na oração, correntes de oração. A gente recebe o tempo todo, não é? Correntes de oração no WhatsApp. Faça na tua igreja. Faça com as unidades de escola sabatina. Nós estamos caminhando agora para o movimento do batismo da primavera. Irmãos queridos, por favor, faça um apelo a vocês. Quantas pessoas já morreram sem a salvação em Cristo Jesus, sem saber que Cristo Jesus vai voltar para resgatá-los? Nós não podemos deixar isso acontecer. Eu e você temos em nossas mãos, temos na nossa mente o conhecimento da verdade e a gente precisa promover isso entre as pessoas. Tenha companheiros de oração, o teu amigo de fé, a tua dupla missionária, como você quiser chamar. Tenha reuniões de intercessão, faça vigílias, crie grupos de oração, tenha retiros, faça dias de jejum de oração. Não espere apenas no início do ano os 10 dias de oração. A oração é para a vida. Termino com mais dicas. Sabe quem é? Você é um discípulo de Cristo, sim ou não? Por quem a gente deve orar? Há algumas razões. Ore pela tua igreja. Hoje o decreto, se não me falha a memória, aqui no Paraná, libera 50% já da população da igreja que pode estar nos cultos presenciais. Ore pela tua igreja. Ore pelos enfermos, pelos encarcerados, pelas pessoas que estão passando frio e morrendo de frio. Ore por quem você está estudando a Bíblia. Ore pelas pessoas que você está discipulando. Ore pelo envolvimento dos membros. Queridos, é assustador quando a gente olha o envolvimento dos membros. A gente precisa de uma igreja que se envolva mais. O texto bíblico de Mateus 24, verso 14, diz que e quando o evangelho do reino foi pregado a todo mundo, a todas as nações, então virá o fim, e o fim para nós é a volta de Jesus, é o recomeço de uma nova vida no céu. Ore por esses. Ore pelas duplas de amigos de fé, ore pelos discipuladores, ore pelo evangelismo da primavera. A gente já pode visualizar aqui, eu quero louvar a Deus e parabenizar você, que é um guerreiro, você que não perdeu nenhuma aula, que está aqui ligadinho com a gente, que está buscando ter conhecimento, que está buscando a cada dia crescer mais na graça, no conhecimento, na sabedoria, para poder não ter isso para você, mas para tornar isso, como diz a senhora White, como folhas de outono, produzindo amor, levando amor, esperança às pessoas. Ore pelas unidades de ação da escola sabatina. Quantas ideias estou te dando aqui? Ore pela tua família. Ore pelos teus filhos que estão afastados da igreja. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse aqui no chat se tem algum pai, uma mãe que o filho está longe da igreja, está longe de Jesus, eu tenho certeza que aqui muitas pessoas iam responder. Ore para eles voltar. Agora eu quero fazer você ir à prática, tá bom? E aí a gente vai terminar. Pega uma caneta e pegue um papel, se você ainda não pegou, ou anote no seu celular. O que você vai fazer a partir de agora, tá? Se você ainda não está fazendo. Se você está fazendo, parabéns. Me diga aí se você tem uma lista de oração de intercessão. Você tem? Quantas pessoas você tem nessa lista? A minha sugestão para você é que a tua lista tenha pelo menos 5 pessoas. Pastor, mas onde é que eu vou arranjar essas 5 pessoas para orar? Olhe primeiro para dentro da tua casa. Quem é que dentro da tua casa precisa de oração? Coloque na tua lista. Coloque na tua lista de intercessão. Quem são eles? São seus filhos? São seus netos? São seus sobrinhos? É o teu esposo? A tua esposa? É o teu colega de trabalho? É o teu amigo de faculdade? Quem é? Veja quem são essas pessoas. Pastor, mas só 5? Se eu for olhar aqui tem uns 15, 20. Anote. Por que é importante anotar? Porque se você não anotar, você vai esquecer. E lembre-se que ao fazer isso e ao
sinalizar para essa pessoa que faz parte da tua lista de oração, que você está orando por ela, isso vai fazer toda a diferença. Então, quem são os 5? Já anotou? Olha, essa aula você precisa sair daqui, concluir a aula de hoje tendo essa lista de oração. Então, quem são? Eu dei aqui várias dicas. Depois, nessa lista de oração, tenha o contato delas. Eu conheço pessoas que fazem listas de oração, fazem tem listas de intercessão e formam grupos de WhatsApp. Eu acho que a Cris de Autônia fez isso. E ela começou a interceder, e ali no grupo que ela criou, Cris, se estiver aqui, pode dar um alôzinho para a gente no chat, e nessa lista que ela criou, ela ofereceu estudos bíblicos. E algumas pessoas que acompanhavam ela, que ela fazia o estudo bíblico e orava por essas pessoas, se a minha memória não estiver equivocada, a Cris estiver aqui com a gente pode confirmar isso, algumas pessoas tomaram a decisão pelo batismo. Então crie suas listas de oração, tenha o contato delas, ligue para elas. Gente, como é bom, eu acho que aqui quem faz muito bem isso é a Cleide de Goiôerê. Se a minha memória não estiver errada, acho que é isso. Outro dia eu tenho a Cleide aqui na minha agenda, e ela me mandou uma oração que ela fez lá, e me mandou, orou, e aquilo foi tão bom para mim. Você pode fazer o mesmo. Ore crie uma lista aí no teu celular. Mas interceda. Olha, gente, diga para ele assim, amigão, eu acordei hoje e a primeira coisa que eu fiz foi orar por você. Pronto. Não crie textos grandes, porque as pessoas hoje elas recebem informação de todo tipo, de todo lugar, de toda hora. Textos rápidos, textos objetivos. Mas tenha essa lista, tá bom? Uma outra dica que eu poderia dar para você é: comunique essa pessoa que você está orando por ela todos os dias. É importante ela saber que você ora por ela, isso faz toda a diferença. Depois, vê se essas pessoas que você acabou de montar aí a sua lista, se elas têm algum pedido de oração. Elas têm? Qual é o pedido? Amigão, se for abrir aqui a minha agenda de pedido de oração, eu vou terminar a aula aqui lá meia-noite, porque eu preciso da tua oração. E outro dia alguém mandou assim para mim, né? Pastor Gilson, eu só queria lembrar o senhor que eu continuo orando pelo senhor. Amém? Eu tenho alguns dias que eu sofri um acidente. Dá para ver aqui, né? Não sei se você está vendo. Eu não vou contar por quê, nem como. Em algum outro momento a gente pode conversar. Mas no culto da manhã aqui da OP, foi o dia em que os funcionários, os pastores aqui da OP, intercederam por mim. E no outro dia eu sofri um acidente. Deus poderia ter deixado algo pior acontecer? Poderia. Mas o pior não aconteceu e a gente está aqui para contar a história. Então, diga para a pessoa que você está orando por ela. Fale, Maria, João, eu oro por você. Vamos terminar. Comece um plano de visitação com essas pessoas. Então, já vamos para o segundo passo. Tenha um plano de visite elas. Eu conheço aqui, eu não sei se o Adilson está aqui com a gente, o professor Adilson ali da igreja do Conjunto Fernanda em Foz. No auge da pandemia, quando a vacina nem estava longe aqui do nosso país, ele e a equipe dele lá da igreja, onde ele é ancião, ele tem ali a sua dupla missionária, que é a sua esposa, eles iam no portão da casa das pessoas que não podiam ir à igreja, ou pela idade, ou pela restrição, pela restrição 100%, e do portão ele orava com as pessoas. Um dia desse eu trago ele aqui para contar a história para vocês. Então, visite as pessoas, fará toda a diferença. E sabe quantas pessoas eles lá nessa igreja já batizaram esse ano, com pandemia? Se a minha memória não estiver equivocada, entre 10 e 12 pessoas. Amém? Louvado seja Deus por isso. Depois, convide essa pessoa para participar do teu encontro extra classe. A igreja está toda organizadinha, unidades de ação. Então, convide essa pessoa para participar. E ali no teu encontro extra classe, sirva um jantar, faça um suco, bolar, eu não sei. Use a sua criatividade, mas comece a envolver essa pessoa nas atividades da igreja. E, finalmente, se você ainda não ofereceu para ela, agora chegou o momento de oferecer um estudo bíblico para ela. E depois de você ter feito tudo isso, tu acha que ela vai dizer não? Eu creio que não. Sabe por quê? Porque quem está trabalhando por trás disso é o Espírito Santo. E ele já está tocando o coração dessas pessoas. Termino. Posso terminar? Posso terminar, William?
1 João, capítulo 5, verso 14, verso 16. Olhe bem para mim aqui, estamos indo ao final. Doutora Irene Carniato, obrigado. Estou lendo aqui a sua mensagem, a senhora diz que tem 52 pessoas e ora todo dia por elas. Parabéns. É isso mesmo. Quem mais? Valdir Ribeiro diz assim, ó, eu faço oração sempre para todos. Muito bom, Valdir. Parabéns. Que Deus te abençoe. A Cláudia diz assim, ó, tem uma lista em um caderno de oração. Você já pensou, Cláudia, o dia que você chegar no céu, recebida por Cristo Jesus, os santos anjos, na Nova Jerusalém, entrar por um dos 12 portais dos quais escreve João no livro de Apocalipse, e você se encontrar com essas pessoas aqui lá, não vai ser maravilhoso? A Elza diz assim, ó, eu tenho uma lista grande, 47 pessoas. O professor Adilson Chechel, né, ele diz assim, opa, tô aqui sim. Ele faz a visita de portão. Gente, isso enche os meus olhos com lágrimas. Porque tem pessoas que estão morrendo afastadas de Jesus. Tem pessoas da igreja que estão com muita dificuldade de voltar. E essas pessoas que contam com esse exército aqui da Escola de Missões. Por isso, você foi chamado pelo Rei do Universo. A missão, ela não é minha. A missão é de Deus. E Deus está confiando algo tão especial na minha mão e nas tuas mãos para a gente fazer a diferença. Que resposta você vai dar hoje para Jesus? Que resposta? Senhor, orar é tão simples. Talvez um dos ministérios mais fáceis da igreja é o ministério de orar. Porque orar é conversar com Deus. Orar é falar. Falar para Deus o que você está sentindo, o que você está precisando. Claudinei Lima disse assim, ó, vou começar orando por você. Não sei se é por mim ou por outro aqui, eu não acompanhei a conversa. O importante, Claudinei, é começar, nem que seja por mim. Mas comece. O Barbosa diz assim, eu oro pela minha família todas as madrugadas. Parabéns. A Creuzete da Silva, ela diz assim, eu tenho um grupo com 31 pessoas prontas para receber o estudo através da oração. Em nome de Jesus, amém. Você viu que legal? A gente poderia aqui passar a noite toda lendo os testemunhos, mas nós vamos terminar. Olha o que o texto de 1 João 5,14 diz. Esta é a confiança que temos para com Ele aqui, Deus, Jesus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele sempre vai ouvir você. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos para Ele, então nós estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E aí? Vamos terminar? Foi bom para você? Então faz assim, ó. Pega a tua lista de oração aí na mão. A lista que você acabou de fazer. 3 tarefinhas. A lista. Agora você vai pegar. E na sequência aqui do término do programa. Se não foi ainda para você de maneira individual. Ou ali no grupo, coletivo, do grupo que você faz parte. Responda o quiz. E a terceira tarefa. Amanhã vá para a igreja. Estude a lição, recapitule a lição amanhã com a sua unidade. E não esqueça de dar os testemunhos das bênçãos que Deus está proporcionando para você na sua vida. Lá na sua unidade de ação. Estamos juntos? Posso contar com você? Deus pode contar com você? Aí eu apelei, né? Vamos orar. Pega a sua lista na mão aí. Querido Jesus. Quantos testemunhos aqui? Infelizmente não foi possível ler todos. Mas a tua igreja, com pandemia ou sem pandemia, ela não tem parado, Senhor. Os teus filhos. A exemplo disso, esse exército de homens e mulheres que a cada 15 dias tiram 1 hora do seu tempo
para ir para trás de um celular, de uma televisão, ou mesmo de um notebook, para aprender como melhor te servir, porque sabemos que quanto mais pessoas conhecerem do teu amor, quanto mais pessoas conhecerem do teu evangelho, mais rápido Jesus volta e o mal tem seu fim. Estamos agora com a lista, Pai querido, das pessoas que amamos e queremos ver lá no céu. Vários são os nomes, talvez familiares, amigos, filhos, esposo, esposa. E nós queremos, em nome de Jesus, que onde quer que esteja este teu filho, que está na lista de oração deste teu servo, onde quer que ele esteja agora, Pai, que ele sinta a mão poderosa de Cristo Jesus sobre a vida dele, o toque do Espírito Santo chamando ele para entregar a vida a Cristo Jesus. E que agora no mês de setembro, para a honra e glória do teu nome, estes teus servos que te servem, que são portadores da verdade, possam ter alegria de ver os seus discípulos, seus discipulandos, entrarem no tanque batismal e selarem a vida com Cristo Jesus. Obrigado pela aula de hoje. Abençoe todos os nossos queridos irmãos e amigos aqui da Associação Oeste Paranaense e nos dê um sábado abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.